observaremos alguns pontos destacados por Lucchesi acerca da avaliação dentro da prática escolar. No capítulo 1, Lucchesi aborda a avaliação da aprendizagem escolar e faz alguns apontamentos sobre a pedagogia do exame. Ainda hoje, em nossos tempos, né, nós vemos que ainda ocorre essa pedagogia do exame, onde o foco não é potencializar o desenvolvimento do aluno, não é fazer com que ele compreenda as suas vulnerabilidades e possa daí dar prosseguimento, mas o foco é taxar aqueles que sabem e aqueles que não sabem. Então, a gente acaba promovendo aí uma exclusão através dessa pedagogia de exames. Vamos lá. No capítulo, podemos observar a maneira como os professores avaliam seus alunos, ainda um tanto quanto retrógrada, né? A maior parte dos professores, ou a maioria dos professores em geral, acredita que a prova é a melhor forma de avaliar os alunos. Então, muitos ainda acreditam que a prova é a melhor forma de avaliar os alunos. Muitos a utilizam como instrumento de ameaça, né, aos alunos, dizendo-lhes: quero ver na prática o que vocês aprenderam. Muitos professores elaboram provas com o intuito de provar aos alunos que eles não sabem e não para ajudá-los em sua aprendizagem. Esta é a pedagogia do exame, que possui como característica principal a centralização nas provas e não ajuda na aprendizagem dos alunos. Então, dentro desse capítulo, Lucchesi reflete sobre os impactos negativos, que na verdade é utilizado, a avaliação, né, a prova é utilizada como instrumento de controle, de dominação do professor sobre esse aluno. Bom, daí nós temos na sequência, no capítulo 2, ele vai abordar a avaliação educacional escolar para além do autoritarismo. Então, uma outra perspectiva. Hoje, a prática de avaliação é de um entendimento teórico e conversador. Temos de necessariamente situá-la em um outro contexto pedagógico, ou seja, temos que colocar a avaliação a uma pedagogia que esteja preocupada com a educação social. A avaliação da aprendizagem escolar no Brasil hoje é identificada como modelo social liberal. Este modelo liberal conservador produziu três pedagogias diferentes: a pedagogia tradicional, a pedagogia renovadora ou a escola nova, né, que chama tanto de renovadora como a escola nova, ou então a vertente tecnicista, mas relacionadas entre si e com o mesmo objetivo de conservar a sociedade na sua configuração. Então, nós vemos que as práticas de avaliação hoje, elas servem à manutenção da relação de dominação dos que sabem sobre aqueles que não sabem. Posto isso, nós vemos a questão que nós utilizamos, né? Estude para a prova, estude porque você precisa ser alguém na vida, estude porque sem notas boas você não passa no vestibular, não passa no Enem, e você não consegue daí ter uma carreira. Então, quer dizer que nós acabamos por perpetuar a discriminação com as carreiras que não dependem de nível superior e acabamos sendo ali como se fosse conservadores dessas práticas discriminatórias. Então, a avaliação, ainda hoje, por mais modernos que sejam, dentro da perspectiva renovadora, escola nova, né, no construtivismo, porque até usamos dentro da prática pedagógica o construtivismo, mas na hora de avaliar voltamos à idade das trevas. Depois nós temos ainda que a definição mais comum da avaliação é um julgamento de valor sobre as manifestações relevantes da realidade, tendo em vista uma tomada de decisões. Apresentação de trabalho em 5 minutos. Com a função classificatória, a avaliação constitui-se num instrumento estático e do processo de crescimento. Desta forma, o professor traduz o modelo pedagógico que reproduz a distribuição social das pessoas, os que são considerados bons, médios e inferiores. No início de um processo de aprendizagem, permanecerão nessas mesmas posições no seu final. Então, em geral, se nós observarmos a realidade da questão da avaliação nas escolas, nós vemos que aqueles que nós consideramos bons
nem sempre são aqueles que de fato têm proficiência e sabem relacionar ou evoluíram dentro do percurso, mas são aqueles que têm comportamentos, né, muitas vezes bons. E o que é ser bom numa avaliação nem sempre quer dizer ser bom na vida. Então tem uma diferença entre os dois termos, né? Daí vamos lá. O autor ainda diz que outro uso autoritário da avaliação escolar e a sua transformação em mecanismo disciplinar de condutas sociais. Daí o professor sempre diz, né? Mas não pensam, poxa, está na hora de acordar. Então, o que acontece? Dá a entender que os alunos estão ali simplesmente para serem submissos. Eles têm que aceitar a forma de condução do professor. Para que a avaliação assuma o seu papel de instrumento dialético, de diagnóstico para o crescimento, terá que se situar e estar a serviço de uma pedagogia que esteja preocupada com a transformação social e não com a sua conservação. Então, o foco, né, para que de fato a avaliação cumpra esse papel de instrumento dialético de crescimento e de desenvolvimento, ela terá que se situar e estar a serviço de uma pedagogia que esteja preocupada com a transformação social e não com a conservação da sociedade tal qual ela é. Né? E aí a gente pensa assim, isso não acontece mais, né? Mas direto a gente pensa, nossa, mas esse vai ser o aluno, vai ser médico, vai ser professor, vai ser advogado no futuro, né? Então a gente tenta sempre manter a sociedade como ela é. Só que a gente não pensa, por exemplo, muitas vezes, que esse aluno que está ali, às vezes com dificuldade, com limitações, ele pode sim ser desenvolvido e potencializado para ser um agente de transformação social. Dentro daquela realidade, muitas vezes, daquela casa, daquela família, daquele contexto, ele é a única criança que está frequentando aquela escola, né? Os demais tiveram que abandonar os estudos para trabalhar, muitas vezes nem tiveram acesso, moravam em lugares longes da escola. Então, a educação precisa dar o próximo passo. Né? Lucchesi nos chama atenção acerca de avaliação, e é como se casasse com as ideias da Hoffman, né? Quando fala da avaliação mediadora, das práticas de avaliação para promover a aprendizagem, e não para separar aqueles que já sabem daqueles que ainda não sabem. Né? Às vezes a gente pensa nessa questão da avaliação como realmente mecanismo de autoritarismo. O resgate do significado diagnóstico da avaliação como encaminhamento para a ultrapassagem do autoritarismo não significa menos rigor na prática da avaliação. Ela terá de ser uma atividade racionalmente definida dentro de um encaminhamento político e decisório a favor da competência de todos para a participação democrática da vida social. Então, o foco é, de fato, que a avaliação esteja a serviço da promoção da competência de todos, que seja um encaminhamento, um ato político e também uma tomada de decisão a favor da participação democrática de todos. Todos são importantes e capazes dentro da vida social. Então, é lógico que nós temos ainda dentro da prática essa concepção mais tradicional da coisa, né? Mas a gente tem os próximos passos para a superação. Tem muitas coisas que nós podemos fazer aí para superarmos essas dificuldades, superarmos essas limitações. E aí a gente pensa no seguinte: o que é esperado de nós? Qual é a função social da escola? A avaliação está atenta a essa responsabilidade, a essa função social, a esse compromisso que a escola tem com a promoção do bem-estar social, com a promoção do indivíduo, com a formação humana integral. Nós falamos tanto na BNCC acerca do protagonismo do aluno, mas não adianta a gente permitir o protagonismo durante as aulas e na prática de avaliação a gente utilizar os métodos mais tradicionais e rigorosos possíveis. Né? Isso não quer dizer que a gente vai abandonar os princípios de qualidade, mas também a gente vai ter um olhar diferenciado acerca da avaliação. No capítulo 3, Lucchesi fala a respeito do erro como fonte de castigo, ao invés do erro como fonte de virtude. Então, a fala máxima, né, que os professores utilizam para tentar se isentar, se eximir dessa responsabilidade acerca do ensino e da aprendizagem, que é um processo dialógico, né?
é a seguinte: eu ensinei, mas parece que vocês não aprenderam. Então, quer dizer, eu vomitei o conteúdo em cima dos alunos, joguei as informações e eles que não aprenderam. A avaliação, ela deve permitir, segundo Lucchesi conceitua, a reflexão acerca das escolhas metodológicas que eu fiz e se elas surtiram efeito ou não, se os recursos que eu utilizei foram os mais adequados, enfim. Ela vai permitir, né, a avaliação, o momento da avaliação, ela vai permitir uma reflexão de via dupla, né? Eu reflito acerca do processo de ensino e também do processo de aprendizagem. E ao refletir acerca do processo de aprendizagem, Lucchesi nos chama a atenção que esse erro deve ser uma fonte de virtude, uma fonte de construção de aprendizagens, e não apenas uma fonte de castigo. Você errou, você vai ficar com nota baixa, você errou, você vai ficar de castigo. E nas reuniões de pais, a gente vê muito isso, né? Ao invés de somarmos esforços para que nós possamos motivar essa criança para aprender aquilo que ela não sabe, para participar daquilo que porventura ela não tenha participado, torna-se uma política acusatória de você não sabe, você é incapaz, você não só me dá trabalho, você só me dá problemas e etc. Carregada de acusação, culpa e preconceito, esta frase continua fazendo parte da prática docente e, infelizmente, é um dos fatores que impedem a escola e a sala de aula de serem um lugar agradável. O professor que coloca o insucesso do aprendizado dessa maneira, fica claro que ele não está preocupado em encontrar outros caminhos para um aprendizado efetivo, mas sim expor publicamente o aluno que não aprendeu. Desta forma, castiga-se o aluno culpado por não ter aprendido e evita-se que o fato se repita. A culpa, como uma herança de nossa cultura ocidental cristã e de sua concepção filosófica religiosa, que ainda hoje carregamos. Tudo que é errado é pecado e merece ser castigado. No entanto, uma medida acertada seria o professor encarar o insucesso do aluno como um indicador de que algo no processo de ensino e aprendizagem saiu insatisfatoriamente, de que o aluno não foi alcançado pelo professor. Projetar a responsabilidade do não aprendizado sobre o aluno é eximir o professor de toda a culpa. Então, nós temos responsabilidades também dentro dessa construção. O processo de ensino-aprendizagem e todas as partes envolvidas devem ser avaliadas pelo professor continuamente. Verificar a constituição do erro e sua origem abre caminho para superá-lo, com benefícios significativos para o crescimento. Mais do que ver negativamente o insucesso do aprendizado, deve-se vê-lo positivamente, como um trampolim em busca de um caminho melhor. Nesse caso, significaria o professor descobrir outras maneiras de atingir o aluno que ainda não aprendeu. O insucesso e o erro não devem estar ligados ou atrelados à culpa e a castigo, mas sim serem vistos como ações que ainda não foram aprendidas e que necessitam da oportunidade de reorientação, dando ao aluno chance de crescer. Outro fator de destaque diz respeito à questão do erro, da culpa e do castigo na prática escolar estarem ligados à questão da avaliação. O que vemos hoje é a avaliação escolar sendo feita de forma distorcida. Ao invés de qualificar o real aprendizado do aluno, a avaliação serve de suporte para encontrar culpados e aplicar castigos. O que fica de real importância quando se avalia a questão do erro e do insucesso na aprendizagem escolar é que, de forma alguma, eles devam ser considerados fontes necessárias de crescimento, mas, uma vez ocorridos, deve-se tentar tirar deles os maiores benefícios. Reconhecendo a origem do erro, podemos fazer uma revisão e avançar. Então, veja, a avaliação também ela serve como instrumento de observação para compreendermos a origem do erro, fazermos juntos com o aluno um processo de reflexão, uma revisão, e ali a gente fazer o avanço que é necessário. O erro jamais deveria ser fonte de castigo, mas sim de crescimento de ambas as partes.
Às vezes nós erramos como professores, nós escolhemos caminhos, metodologias, recursos inadequados, achamos que podemos ensinar tudo a todos do mesmo modo, né, da mesma forma, com a mesma linguagem. Então, a avaliação deve ser um momento de reflexão de todos. O professor, por cumprir seu papel de ofício, e o aluno aprendendo sem culpa. É isso que nós esperamos dentro do processo de ensino-aprendizagem. No capítulo 4, Lucchesi fala sobre a avaliação do aluno, a favor ou contra a democratização do ensino. Será que a nossa prática de avaliação promove a democratização, o acesso de todos, uma educação para todos? Ou simplesmente nós queremos buscar um nível determinado de aluno, né? Ou nós queremos separar aqueles alunos que são bons, em tese, né? Separar os bons dos alunos que são ali considerados inaptos. Muitas vezes a gente ainda ouve falar ele não tem repertório, ou ele não tem capacidade, ou ele não tem, sei lá, incentivo, enfim. Tudo para colocar esse aluno para baixo, mas a gente não consegue enxergar dentro da nossa prática se a gente está conseguindo atingir esse aluno ou não, né? Se as demandas desse aluno estão sendo atendidas. E aí a gente tem uma reflexão importante pela frente. Lucchesi diz: o indivíduo, para estar realmente inserido no contexto social, precisa fazer uso do conhecimento, o qual a escola é um instrumento necessário para tal. O desafio da democratização é o acesso universal ao ensino e a permanência deste acesso, ou seja, o aluno que teve acesso à escola deve permanecer nela até a conclusão de seus estudos. Devido à grande desigualdade social evidente em nosso país, o acesso à educação e ainda mais a sua permanência é bastante precária. Isso se deve ao fato de que ainda acredita-se que quanto mais uma sociedade for desprovida de conhecimentos, mais fácil é o seu domínio. Então, veja, nós estamos fazendo tudo isso a serviço de quem? A serviço do quê? Da promoção da democracia, do empoderamento, né, das pessoas, principalmente dos mais vulneráveis e dominados, ou nós estamos fazendo isso a favor de um sistema de opressão? Além disso, o Lucchesi nos alerta, né? Outro fator que interfere no processo de democratização do ensino é a questão da qualidade de ensino, cujo objetivo está voltado para uma escolarização que propicia o saber e desenvolve as aptidões necessárias, como também a criticidade do ser humano. Uma escola democrática não deve apenas transmitir o conhecimento. Então, veja, olha que importante. Pensamento de Lucchesi. Uma escola democrática não deve apenas transmitir o conhecimento, mas construir um conhecimento de qualidade junto aos alunos. A gente lembra a ideia da questão da aprendizagem significativa, né? Então, isso é muito importante. A avaliação tem o poder de inviabilizar a democratização do ensino quando é conduzida de maneira inadequada. Texto mal elaborado, leitura inadequada, contexto, podem possibilitar a repetência, e esta traz como consequência a evasão escolar. Então, a repetência, ela não traz os benefícios que muitas vezes se apontam, né? E aí ela vai acabar culminando, quando ela é sistemática, ela vai acabar culminando na evasão escolar, no abandono. E aí a gente não atende aquilo que a gente falou antes da permanência. A avaliação do aprendizado existe para garantir a qualidade da aprendizagem do aluno e não a sua exclusão. Isso é importante. Então, a avaliação ela serve para garantir a qualidade da aprendizagem e para refazer caminhos, focando no aluno, o aluno como protagonista do processo, e não para a exclusão dele. Um sistema de avaliação classificatório, o qual apenas contribui para assegurar a estagnação do aluno, em termos de apropriação dos conhecimentos e habilidades mínimas necessárias, temos um processo antidemocrático. Então, um processo ainda de dominação, né? Marinalva, aqui está tudo normal, configuração. Dá uma olhadinha no seu aparelho se está no volume máximo e coloca lá se estiver no celular para ativar os alto-falantes, tá bom? Qualquer coisa, coloque o fone de ouvido que melhora, mas aqui a configuração está normal. Para o melhor entendimento, então, de um sistema avaliatório, faz-se necessário discutir sobre o conceito de avaliação, o qual é definido com um juízo de qualidade sobre dados relevantes,
tendo em vista uma tomada de decisão. Para que o professor saiba qual caminho a ser percorrido e o que deve ser mudado nesse percurso, é necessário que se faça uma avaliação dos dados, para que se saiba o que fazer com o aluno quanto à sua aprendizagem. Quando o professor não dispõe de um planejamento adequado, não sabendo assim onde ele está e aonde ele quer chegar, dificilmente ele conseguirá desenvolver um processo avaliatório de qualidade. Então é preciso ter muito bem feito o planejamento. Não é só listar os conteúdos que eu vou ensinar, mas é saber exatamente onde aquele aluno está, onde aquela turma está, os possíveis agrupamentos por dificuldade, para a gente poder avançar com todos, ninguém ficando para trás. Um dos caminhos para a democratização do ensino é modificar o sistema de avaliação, deixando ele de ser classificatório para ser diagnóstico, onde a avaliação deverá ser assumida como um instrumento de compreensão da aprendizagem em que se encontra o aluno, tendo em vista tomar decisões suficientes e satisfatórias para que se possa avançar no seu processo de aprendizagem. Assim, a avaliação diagnóstica não é apenas um instrumento para aprovação ou reprovação dos alunos, mas um instrumento de diagnóstico de sua situação atual, tendo em vista o direcionamento de sua aprendizagem. Através dessa perspectiva de avaliação, é que podemos fornecer subsídios para a democratização do ensino em nosso país. Então, somente quando a avaliação passar a ser diagnóstica, porque daí ela foca na questão dos alunos, não na reprovação, mas foca nos alunos, assume o aluno esse protagonismo, e ela se torna uma forma da gente enxergar a situação atual e ver quais são os próximos passos a serem adotados. Daí nós temos o seguinte, né? O capítulo 5, ele fala da verificação ou avaliação. O que pratica a escola? A escola opera com verificação e não com avaliação. Isso significa que, na prática, há a aferição do aproveitamento escolar, em que os professores realizam basicamente 3 procedimentos sucessivos: medida de aproveitamento escolar, transformação da medida em nota e utilização dos resultados identificados. A avaliação da aprendizagem escolar adquire seu sentido na medida em que se articula um projeto pedagógico junto com seu consequente projeto de ensino. O texto expõe os elementos do qual o movimento real na prática escolar. O padrão de medida é usado no tocante ao acerto de questões, notas e conceitos, que expressam a qualidade da aprendizagem. Com o resultado em mãos, os professores podem simplesmente anotar a nota do aluno em seu diário, oferecer uma oportunidade de melhorar a nota caso tenha obtido uma nota baixa ou mudar seu método em sala, para que todos aprendam como deveriam aprender. Na minoria das vezes, os professores usam a terceira opção, e quando o professor procura rever a matéria, não está a fim de que os alunos aprendam, e sim que consigam uma melhor nota. Seria apropriado que os professores aproveitassem os resultados da avaliação e mudassem o seu método, mas esta medida é muito pouco utilizada na escola. Dessa forma, as escolas aferem a aprendizagem escolar, classificando os alunos em aprovados e reprovados. Por isso, conclui-se que a escola vem praticando a verificação, pois não oferece meios de aprendizagem significativa, isto é, quando avalia, não se toma uma outra decisão. No capítulo 6, ele vai falar acerca do planejamento e da avaliação na escola, a articulação e necessária determinação ideológica. Então, também são assuntos bastante importantes aí na esfera dos concursos públicos, né? O ser humano age de 2 formas, aleatoriamente, sem saber onde se quer chegar, ou planejado. Estabelecer fins e construí-lo por meio intencional. O ser humano interfere no meio ambiente em função de modificá-lo para buscar satisfação de suas necessidades, contendo efeitos negativos sobre a natureza propriamente dita e também sobre o mundo social. Ações positivas e negativas são de ação intencional do ser humano, que se manifestam no modo de ser e estruturar a sociedade com todas as manifestações de satisfatoriedade e insatisfatoriedade que constroem resultados. Planejar é uma atividade meio,
que subsidia o ser humano no encaminhamento de suas ações e na obtenção de resultados desejados, portanto, orientada por um fim. Na educação, o planejamento é tido como uma atividade neutra, sem comprometimentos. Às vezes é apresentado e desenvolvido como se tivesse um fim em si mesmo. Outras vezes é assumido como se fosse um modo de definir a aplicação técnica efetivas para obter resultados, não importando a que preço. Ao planejar, precisamos revelar os interesses comuns, a participação de todos, a ação educativa planejada como um todo, o que alcançar, em quanto tempo, o que usar, como e o que fazer e como avaliar. Ainda no capítulo 6, o autor nos diz, né? A atividade de planejar como método de dimensionar política científica e tecnicamente a atividade escolar deve-se ao resultado da contribuição de todos que compõem o corpo profissional, o corpo profissional da escola. É preciso que todos, olha lá, é preciso que todos decidam conjuntamente o que fazer e como fazer. Enquanto o planejamento dimensiona o que se vai construir, a avaliação subsidia essa construção, porque fundamenta novas decisões, ou deveria pelo menos fazê-lo. Encontram-se vários modelos de planejamento, educacional, curricular e de ensino, plano de curso, etc. O que seria o plano de curso? Né? Assim definidos, são posicionados criticamente à prática educativa, pois transparece que não há mais nada o que fazer a não ser operacioná-los. No momento em que se vai fazer um planejamento, devemos tomar em conta o meio em que este vai ser implementado, para que o mesmo tenha valor, questionando os meios, não os fins. Contudo, ambos precisam ser discutidos para um melhor aproveitamento, ou seja, não existe planejamento sem gestão democrática, sem reflexão e debate. Quando esses aspectos são considerados, não teremos uma avaliação, pois se tiver uma nota atribuída de outro grupo e se o mês estiver seguido o planejamento, não haverá problemas, pois uma verdadeira elaboração de conteúdos e argumentos deixará os seus participantes seguros que seu caminho será bem mais fácil, sabendo que as mudanças existem e o planejamento que foi feito uma vez também poderá ser mudado, mas seus objetivos estão claros, então se sabe exatamente aonde se quer chegar. No capítulo 7, nós temos a reflexão acerca da prática docente crítica e construtiva. Diz o autor: o sistema educacional brasileiro necessita de uma prática docente crítica e construtiva, de modo a perceber as determinações sociais de forma mais exigente e promover uma construção de desenvolvimento do educando. Isso traz a percepção do prazer do aprender e mostrar ao aluno o seu próprio desenvolvimento para que assim queiram permanecer na escola para ter uma qualidade satisfatória de instrução. Existem duas formas de aprendizagem. Uma que se dá espontânea, e informalmente, e outra de forma intencional e sistemática. A aprendizagem espontânea e informal ocorre nas múltiplas situações de vivência do cotidiano. É aquela que o educando aprende no dia a dia, a convivência com pessoas e nos acontecimentos do mundo. As aprendizagens intencional e sistemática são aquelas que o educando aprende na escola, aquela que o educando aprimora seu pensamento com atividades sistemáticas, ou seja, a associação do que foi dado em sala com o que está sendo pedido. Portanto, o que for dado ao educando tem que ser de boa assimilação, pois, se oferecido conteúdos desconexos da realidade e de difícil assimilação, ele não adquire nenhum conhecimento, tornando-se nula do ponto de vista do desenvolvimento, porque o educando só arquiva informações não sabendo usá-las. Na dinâmica de assimilação de conhecimentos, temos 4 elementos fundamentais. Primeiro, assimilação receptiva, depois, exercitação de conhecimentos, aplicação do conhecimento e inventividade. Então, na assimilação receptiva, cada educando assimila de acordo com as suas vivências do seu cotidiano, de acordo com as suas realidades. Depois, exercitação de conhecimentos, praticar o conteúdo apresentado. Então, envolve a prática.
Depois, a aplicação de conhecimento é transferir e discutir de forma crítica. E a inventividade, a ação criativa de assimilação dos conteúdos. Esses recursos metodológicos estão voltados, faltou um S aqui, estão voltados para os objetivos do processo da aprendizagem do educando, importando basicamente com a aproximação do educando com o conhecimento elaborado, para que se dê uma assimilação receptiva usando métodos específicos, realizados em vários processos e princípios somente para que o educando aprenda a se desenvolver individual e coletivamente. Para tanto, o professor terá de planejar, executar e avaliar, tendo em vista construir os resultados de forma com que sejam efetivamente construídos. Sendo assim, essas reflexões e indicações oferecem aos educadores pistas para um trabalho crítico e construtivo, a serviço do desenvolvimento dos educandos, no que se refere às suas capacidades cognitivas e suas convicções. No capítulo 8, ele fala sobre o significado de entrega às metas. Na vida e em nosso cotidiano, seguimos rotinas inconscientes, mas não ao acaso. Por trás, existem forças agindo e só nos damos conta dela quando olhamos para aquilo que já vivemos. Contudo, do ponto de vista consciente, temos metas a seguir, clareando assim nossos desejos. A ação, se não precedida de um forte desejo, torna-se apática, sem vida, não se tem alegria e não atinge bons resultados. Precisamos ter clareza de quais são esses desejos para nós e para a comunidade a qual prestamos serviços. Quando acreditamos e nos entregamos aos nossos desejos, as forças do universo conspiram a nosso favor e com isso conseguimos ótimos resultados. O significado da entrega do trabalho. Infelizmente, a visão que tem hoje do trabalho é que ele é um peso que não pode ser evitado. No entanto, o verdadeiro significado é que ele nos possibilita aprender mais sobre nós mesmos, crescer, desenvolver e encontrar satisfação na vida. Para isso, precisamos quebrar barreiras, promover mudanças, romper com nossas limitações e descobrir novas habilidades. Usamos esforços para suprir nossas necessidades básicas do dia a dia. Alguns incentivos, como a obtenção de status, poder aquisitivo, acabam por restringir nosso potencial humano e nos levam a um comportamento de competição e manipulação. Por isso, necessitamos de uma nova filosofia de trabalho baseada em qualidade e em valores humanos. É o trabalho embasado em competência que se consegue ver as dificuldades de nossa realidade e compartilhar com os outros o que se aprende. Só investigando nossos sentimentos com plena atenção, tentando saber nossos verdadeiros desejos, nos dedicando, iremos descobrir nossas metas e sonhos e conseguiremos fazer parte de tudo que realizamos. O planejamento em geral e o planejamento de ensino. Então, planejar é o ato de organizar metas e ações. O planejamento traz consigo a necessidade da satisfação. Para obter a necessária satisfação entre um planejamento, ou seja, é estabelecido um ponto para onde deseja ir. Contudo, somente o planejamento não é suficiente, é necessária a execução. A ação é o meio mais fácil para construir resultados que, bem planejado, pode ser satisfatório. Também ele destaca a necessidade de atenção no planejamento. Para alcançar a satisfação, temos que planejar com sentimentos. Planejar com sentimentos é planejar com amor e com o coração. Temos que muitas vezes duvidar do método de planejar, procurando sempre melhorar. Temos que nos esforçar para que o coração esteja presente em todas as atividades, pois a atividade sem amor é uma atividade sem vida. Também ele destaca que da necessidade de conhecimento na atividade de planejar. Deve-se ter uma base sobre o tema a ser planejado, pois ao lado da atenção plena caminha o conhecimento. No caso de ensino-aprendizagem, torna-se necessário conhecimento seguro sobre o que se deseja na educação. O planejamento sem conhecimento será uma máquina morta. Quanto ao planejamento na atividade pedagógica com atividade coletiva. A atividade de planejar é uma atividade coletiva. Esta deverá contar com todos os indivíduos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. Então, como pode ser possível que alguns educadores planejem e trabalhem sozinhos? Na prática, isso acontece muito, porém todos sabem da consequência de uma atividade escolar isolada.
Execução do planejamento no ensino. Tudo que é planejado precisa ser executado com dedicação, amor, conhecimento e coletividade. A parceria na execução depende da entrega de cada indivíduo na tarefa assumida. Com isso, a ação e a realização se dão o mais próximo do desejado. Quanto à avaliação, a atividade de avaliar caracteriza-se como um meio de crescimento do resultado satisfatório. Podemos verificar que no cotidiano, tanto em atos simples como complexos, a avaliação subsidia a obtenção de resultados satisfatórios. Planejamento e avaliação são atos que estão a serviço da construção de resultados satisfatórios. Enquanto o planejamento traça os caminhos, a avaliação ajuda no redirecionamento, que vem a ser no percurso da ação. Quanto à avaliação da aprendizagem, diz o autor que, em decorrência de padrões históricos sociais, que se tornam crônicos em nossas práticas pedagógicas e escolares, a avaliação assumiu a prática de provas e exames, quando na verdade ela vai muito além disso, o que gerou um desvio no uso da avaliação, que em vez de ser utilizada para a construção de resultados satisfatórios, tornou-se meio de classificar os educandos e decidir sobre os seus destinos no momento das suas vidas escolares. Quanto à avaliação e à entrega, o ato de avaliar também exige a entrega. A entrega ao desejo de que o educando cresça e se desenvolva. Possibilita o envolvimento como processo do educador, estando sempre atento às suas necessidades. Ninguém cresce sem ação, e a ação contém dentro de si uma disciplina. A avaliação é uma forma de tomar consciência sobre o significado da ação na construção do desejo que lhe deu origem. Concluindo, planejamento, execução e avaliação são recursos na busca de um desejo. Para tanto, é preciso saber qual o desejo e entregar-se a ele. As ações pedagógicas que praticamos junto aos educandos devem querer estar entregues a ele, a fim de que possamos construir resultados satisfatórios, auxiliando o desenvolvimento e, ao mesmo tempo, processando o nosso autocrescimento. Quanto à avaliação da aprendizagem escolar, quanto a um ato amoroso, temos no capítulo 9 o seguinte: a avaliação da aprendizagem escolar tem tomado posturas atualmente que não contribuem para a essência da educação. Classificar os alunos de acordo com as suas notas, como ruim, médio, bom, entre outros, não é a maneira adequada de se avaliar um aluno de forma a enxergá-lo como um todo e não como uma parte integrante de uma educação. O ato da avaliação é construtivo e deve ser encarado como um ato amoroso. Provas, exames e testes são práticas usuais da avaliação da aprendizagem escolar, mas que pouco têm a ver com a avaliação propriamente dita. Tais características das provas e exames não são boas, estão comprometidas com o modelo educacional aplicado atualmente. Isso é herança da cristalização da sociedade burguesa. As experiências educacionais, de forma genérica, dão-se como se o profissional da educação tivesse todos os seus discentes como inimigos e os alunos tivessem o professor como inimigo também. Essa situação mostra-se evidente durante as provas e exames na escola. O professor deseja surpreender os alunos e os alunos tentam driblar o professor. Educador e educando se colocam em posições contrárias de uma construção educativa bem-sucedida, o que não é ideal. Essa situação difícil ocorre porque se aplicam avaliações e praticam-se provas e exames, sendo essas de caráter discriminatório, enquanto avaliações têm caráter amoroso. A prática de maneira errada ocorre porque se segue o que a sociedade burguesa nos impõe, e isso deve mudar para que a educação atinja seus objetivos. A avaliação escolar, como ato amoroso, manifesta-se de forma a acolher atos e ações como eles são. Acolhe para permitir que alguma coisa seja exatamente o que é em sua essência. Assim sendo, tem a característica de não julgar. Julgamentos devem aparecer para dar curso à vida e não para excluí-la. A avaliação por si é um ato de inclusão e integração, que distingue o certo do errado para trabalhar, lapidar, para só então ajustar as qualidades. Praticar provas e exames exclui parte dos alunos por se apegar somente ao julgamento inicial e puro de uma forma geral. Porém, a avaliação os inclui dentro do círculo da aprendizagem, oferecendo condições de encontrar o caminho da educação.
O uso escolar da avaliação da aprendizagem tem dois objetivos básicos: auxiliar o aluno na sua aprendizagem e mostrar à sociedade a qualidade do trabalho educacional desenvolvido. Assim sendo, ajuda os alunos a afirmarem suas convicções, habilidades e desenvolver conhecimento. Por outro lado, responde a uma necessidade social. A escola recebe a função social de educar os novos cidadãos, obtendo boas atuações de seus alunos, com condutas equilibradas, aprendidas e desenvolvidas. Acima de tudo, é importante ter-se em mente que precisamos trabalhar com esses dois objetivos unidos, porque senão podemos cair no espontaneísmo, caso centremos as atenções de forma individualizada e se nos focarmos apenas no segundo, chegaremos ao limite do autoritarismo. No que se diz respeito aos cuidados que se deve ter com a prática da avaliação da aprendizagem escolar, importa saber que ela permite o julgamento e, consequentemente, a classificação, mas essa não é a função constitutiva. O que é importante ressaltar é que existe a função ontológica, que é de diagnóstico, e por isso que a educação cria uma base para as tomadas de decisões na busca pela maior satisfação nos resultados. Juntamente com as funções básicas estão a autocompreensão do aluno e do professor, a motivação para o crescimento na medida do possível, o aprofundamento dos conhecimentos, ou seja, a manifestação da aprendizagem, e a função de auxiliar a aprendizagem. Para cumprir tais funções próprias da avaliação, deve-se ter alguns cuidados. Saber que na avaliação é necessário respeitar a intimidade do educando, coletar dados para avaliação e articular conteúdos planejados, cobrir uma amostra significativa de todos os conteúdos, separando somente os essenciais, compatibilizar os níveis de dificuldade do que foi ensinado, do que foi aprendido, compatibilizar as habilidades do instrumento de avaliação com as habilidades desenvolvidas na prática do ensino, passar ao educando com clareza o que se deseja e elaborar avaliações que desenvolvam os conteúdos auxiliando na aprendizagem. Se o professor deseja saber se o educando é capaz de aprender mais do que foi ensinado, poderá elaborar questões que exijam maior nível de conhecimento, mas apenas para diagnóstico, não levando em consideração para aprovação ou reprovação. Um último cuidado deve-se dar à correção e à devolução dos instrumentos de avaliação de aprendizagem, evitando exageros na correção no que diz respeito a cores chamativas como o vermelho e atentar para devolver as avaliações pessoalmente, orientando os alunos o que se deve melhorar. Enfim, avaliar não é julgar, mas sim diagnosticar no que se pode melhorar, sendo assim um ato amoroso. Sua função não é excluir, selecionar, mas sim ensinar. Infelizmente, nossas raízes culturais não nos permitem assim enxergá-la, porém somos responsáveis para que tal situação se transforme no futuro através de nossas ações. Lucchesi, a gente não veta a questão de a gente corrigir, né? Mas o que ele diz? Que não seja algo escandaloso. Às vezes a gente faz com que aquela experiência da correção se torne algo traumático para o aluno. E aí a situação é bastante complicada. Deixa eu ver aqui o comentário que a Marinalva fez. O que acontece? Se não há diálogo entre os atores pedagógicos, professores, etc., seja ele o professor da turma ou do desenvolvimento, né, adjunta, enfim, cada rede usa uma terminologia, o que acaba acontecendo? Um puxa a mão do aluno para uma direção, o outro vai para outra totalmente contrária, né? Além disso, a gente deve pensar no seguinte: toda a construção da BNCC, do currículo paulista, estão focando na avaliação para promover, né? Tem até uma obra que fala lá, avaliar para promover as setas do caminho, né? Então, o que acontece? A avaliação da aprendizagem para que seja um instrumento realmente de edificação, de construção. Então, tanto Lucchesi como Hoffman falam dessa avaliação mediadora do processo para que eu possa enxergar com maior clareza e dali conduzir. Quando nós estamos na questão da creche, ou da educação infantil e nas séries iniciais, no ciclo de alfabetização, nós não temos tanta realidade da nota, mas nós temos um problema seríssimo quanto à redação dos relatórios. Né? Os relatórios de desenvolvimento e aprendizagem que não falam sobre desenvolvimento e aprendizagem. Né? Se a gente pegar 50 relatórios, 48 falam sobre comportamento das crianças.
Então, o que a gente deve sempre observar? Ter o zelo, o cuidado de observar dentro da perspectiva da BNCC, nos campos de experiências, para a gente poder enxergar o que de fato aquele indivíduo, aquela criança faz, de fato aquele indivíduo desenvolveu, aquela criança desenvolveu. Eu não posso pensar somente naquilo que ele não faz, o que não faz não me interessa. Eu estou falando ali de relatório de avaliação do desenvolvimento e da aprendizagem. O que quer dizer isso? Eu devo evidenciar naquele relatório que é pessoal, individual, não é um Ctrl+C, Ctrl+V, não pode ser igual aos outros, né? Ah, mas todos tiveram as mesmas situações de aprendizagem, o trabalho com os mesmos campos de experiências, mas cada um tem o seu ritmo, o seu tempo, o seu percurso. Então, não tem como fazer um relatório padrão, certo? Não tem como copiar. Também não dá para fazer checklist, porque nem tudo aquilo que está marcado, cada criança vai desenvolver. Então, o ideal é que a gente analise cada um. Por isso, não tem como. O professor precisa estar com o bloquinho sempre em mãos, anotando o que está observando acerca de cada aluno. Seria fundamental se todo professor, seja na creche, na pré-escola ou no fundamental, médio, tivesse lá um caderno com o nome de cada aluno e fosse anotando informações acerca de cada um deles.